Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Edgar do Ministério Crer e venho compartilhar uma palavra aqui com vocês, né? Semana passada eu falei sobre 1 Samuel 12, quando Saul foi ungido a rei. E eu já queria compartilhar sobre Samuel 13, né? O Senhor falou comigo sobre essa palavra, né? Espero que edifique vocês também, né? Que seja interessante e edificante, né? 1 Samuel 13, Saul tá indo para o segundo ano do seu reinado, quando seu filho Jonatas ele fere os filisteus, e ali inicia-se uma guerra entre os filisteus e os israelitas, né? E Saul saiu com o povo a pelejar, né, contra os filisteus, só que a palavra diz que ele saiu sem consultar ao Senhor, ele saiu sem consultar a Samuel. E quando os filisteus saem à peleja contra os israelitas, eles saem praticamente com o povo inteiro. Tanto que a palavra diz que eles eram um número tão grande que nem se podia contar. Era como a areia do mar. E os israelitas, eles ficaram com medo, ficaram aterrorizados e começaram a se espalhar. Por onde dava eles corriam, pelo mato, pelos espinhais, pelo rio, por onde desse eles fugiam e se escondiam com medo dos filisteus. E quando Samuel retorna da onde ele estava, Saul já tinha oferecido ao Senhor sacrifícios de forma indevida, tinha rompido ali os mandamentos do Senhor. E quando Samuel questiona ele diz que ficou com medo porque o povo estava se espalhando, e precisamente no versículo 12 ele diz assim, eu disse, e isso é ele declarando para Samuel, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci holocausto, né? E ele já saiu sem consultar ao Senhor, sem orar. E eu lendo isso, quando eu terminei de ler o capítulo, mais para o fim, ainda vem declarando que em Israel não havia ferreiro, não havia quem fizesse, quem afiasse as espadas, né? Tanto que eles tinham que ir até os filisteus para poder afiar a enxada, para poder afiar as suas ferramentas de trabalho. Os únicos que tinham espada em Israel era Saul e seu filho. Isso me trouxe um pensamento, assim, me trouxe na minha mente como a gente tem enfrentado as batalhas, as guerras do dia a dia, as guerras que o Senhor, não que o Senhor nos dá, mas a gente tem que entender que nessa caminhada de fé, as tempestades, as guerras, elas fazem parte. É um ciclo. Enquanto a gente está aqui, a gente vai ter problemas, vai ter guerras, vai ter batalhas, vai ter tempestades. Mas como a gente tem enfrentado essas batalhas, a gente tem se armado, a gente tem se preparado, a gente tem consultado ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente acrescenta a Deus tantas coisas, acrescenta a Deus as derrotas, fala, Senhor, eu não saí vitorioso disso, eu fui humilhado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas entra totalmente despreparado aonde deveria ter pelo menos o mínimo, né? Aqui, aonde já se viu um povo ir para a guerra sem ter ao menos espada, sem ter ao menos uma faca, um punhal, né? Quantas vezes isso não digo só para cristão, mas para ímpio também, que às vezes quer passar num concurso sem estudar,
quer ter uma casa sem trabalhar, sem ir à luta, sem ter o mínimo. Eu acho que nós, como os cristãos, nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu acho que muitas vezes a gente confunde a questão de entrar em situações tendo força e coragem, que é o que Deus disse a Josué: ó, sede forte e corajoso. Eu acho que a gente não pode se apegar só a isso, de ser forte e corajoso, porque no meio do povo, no meio dos valentes lá, dos homens que Gideão levantou lá, que Deus levantou para estar junto com Gideão, muitos tinham força e coragem, mas não eram prudentes, né? A gente tem que ter mais do que força e coragem. A gente tem que ser prudente também, saber que a gente precisa, como cristão, orar ao Senhor, né? Buscar o Senhor para enfrentar situações, para enfrentar os nossos gigantes do dia a dia, né? A gente tem que sair sabendo que está chovendo. Senhor, para essa chuva, mas seja prudente, saia com guarda-chuva, né? A gente tem que entender essas situações do nosso dia a dia, para que a gente saia vitorioso, para que a gente entenda, para que o Senhor nos guie, né? Essa é a verdade. A gente precisa ser guiado pelo Senhor, e Ele vai nos mostrar como devemos nos preparar para as situações do dia a dia. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tá? Que Jesus fale com vocês lá. Leia aí essa palavra, né? Que vocês sejam edificados também, que o Espírito Santo traga algo ao coração de vocês através dessa palavra, tá bom? Até a próxima, meus irmãos. Um abraço.